É uma alegria muito grande podermos estar mais uma vez com você para o Encontro com a Palavra. Este programa é parte de uma série de estudos de todos os livros da Bíblia. Nós já estudamos todos os livros do Velho Testamento, os 4 evangelhos e o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. No programa de hoje iniciaremos outra divisão do Novo Testamento, as epístolas e as cartas do apóstolo Paulo. Você que tem acompanhado os estudos do Encontro com a Palavra já me ouviu falar que o apóstolo Paulo escreveu metade do conteúdo do Novo Testamento. Alguns dizem que ele escreveu 13 cartas e outros dizem que foram 14. Isso porque alguns lhe acreditam a autoria do livro de Hebreus e outros não. Iniciaremos o estudo das 13 cartas do apóstolo Paulo com a carta aos Romanos. Os livros da Bíblia não foram organizados pela ordem em que foram escritos. Essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito essa carta aos romanos na cidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária, depois de ter ministrado em Éfeso. Examinando o conteúdo da carta, logo percebemos que essa carta foi escrita no final do seu ministério, quando Paulo já era maduro e muito experiente. Esta carta de Paulo aos Romanos é muito preciosa e muito importante em termos teológicos. O conteúdo dessa carta não foi dirigido exclusivamente aos cristãos romanos. Diferente das cartas aos Coríntios e aos Gálatas, que abordam respectivamente os problemas de cada igreja, a carta de Paulo aos Romanos é um estatuto teológico muito importante que poderia ter sido mandado para qualquer igreja ou para qualquer cristão. Os estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito esta carta porque Roma era a capital do mundo na época, e essa carta serviu como uma mensagem universal, vamos dizer. Estudando este tratado teológico do apóstolo Paulo, percebemos que ele está firmado sobre uma única palavra: justificado. Quando estudamos os evangelhos, vimos a parábola do publicano e do fariseu, em que Jesus contou que 2 homens foram ao templo para orar. Jesus disse que o fariseu orou para ele mesmo. Na verdade, ele não orou, ele simplesmente falou consigo mesmo em público. O fariseu não dirigiu sua oração a Deus. Ele falou para quem quisesse ouvir na sinagoga que ele era um grande homem. Ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo que possuía e que era feliz por não ser principalmente como aquele outro homem, o publicano. Ele agradeceu a Deus por não ser como aquele outro homem. O segundo homem, o publicano, também foi ao templo orar, mas ficou no cantinho, lá no fundo, escondido. Ele nem levantava seus olhos ao céu, só batia no seu peito, o que era uma atitude de humilhação e contrição, e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus disse que este segundo homem foi para casa justificado. Foi a primeira vez que esta palavra apareceu no Novo Testamento. Quando o publicano fez essa oração tão simples: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, ele foi justificado aos olhos de Deus. Essa palavra justificado significa como se nunca tivesse pecado antes. Significa mais do que ter sido perdoado por Deus. Significa que Deus declarou você tão justo como se nunca tivesse pecado. Imagine que sua vida seja como uma fita cassete. Um dia, diante do julgamento de Cristo, Deus põe a fita da sua vida para tocar. Agora imagine que quando esta fita da sua vida for tocada por Deus, na parte da fita em que antes havia o pecado, Deus tenha cortado fora. E quando Deus tocar a fita da sua vida aos olhos dele, é como se nunca tivesse havido pecado algum. É isso que a palavra justificado significa. E é sobre isso que a parábola de Jesus está falando. Jesus estava anunciando as boas novas para todo homem e toda mulher, para os jovens e crianças que se fizerem essa simples oração: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, poderá ser declarado justo ou justificado. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, conta como Deus trabalha este milagre em nossas vidas. A carta de Paulo aos Romanos é uma declaração de justificação ou salvação. Salvação é apenas outra palavra para justificação.
O livro aos Romanos é a declaração completa sobre a nossa salvação, ou sobre a nossa justificação contida na Bíblia. Nesta carta, o apóstolo Paulo conta como Deus justifica os pecadores. Para ilustrar um pouco mais esta palavra, imagine dois homens que tenham sido condenados por crimes. Os dois foram mandados para a penitenciária por 20 anos. Depois de cumpridos 12 anos, um deles é solto. Ele volta à sociedade como qualquer outro cidadão, mas sempre tem sobre ele o estigma de ser um ex-presidiário. Isso limita o seu ajustamento à sociedade, é claro. O outro homem tem uma experiência totalmente diferente. Depois de cumprir 12 anos de pena, alguém no seu leito de morte confessa ser o autor do crime pelo qual ele foi condenado. Acontece outro julgamento, e todas as evidências revelam que esse homem, na verdade, era inocente. E agora? Será que a justiça o inocentará? Ele não pode mais ser inocentado. Ele, na verdade, não fez nada errado. Ele pode pedir para ser declarado inocente, justo. Ele não quer ser perdoado ou posto em liberdade como um ex-ofensor, porque, na verdade, ele nunca foi um ofensor e nunca teve qualquer culpa. E ele quer que todos saibam disso. Paulo, em sua carta aos Romanos, conta como Deus pode fazer isso por alguém que é culpado de pecados. Nosso sistema judiciário não tem como limpar da ficha de uma pessoa todos os crimes que ela já tenha cometido, mas Deus pode. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo conta como Deus faz isso. Há 16 capítulos na carta de Paulo aos Romanos. Todos eles sustentam uma mesma argumentação. A sua tarefa será ler o livro de Romanos de uma vez só e tentar determinar qual é essa argumentação. Prestou atenção no que eu disse? Você tem uma tarefa, é ler o livro de Romanos de uma vez só e tentar determinar qual é essa argumentação. Será importante que você descubra qual é ela. Não dá para fazer isso enquanto assiste televisão. Desligue a TV e concentre-se. Faça isso e peça que o Espírito Santo o ajude. Com a ajuda do Espírito Santo e muita concentração, você poderá determinar qual é o argumento desse livro, Romanos. Afinal, qual é a mensagem central que ele traz? Para que possamos determinar qual é a argumentação dessa carta, vamos dividir os 16 capítulos em partes. A primeira parte compreende os 4 primeiros capítulos e fala sobre como a justificação se relaciona com o pecador. Nessa parte, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, mostra claramente que todos somos pecadores. Bom, só seremos declarados justos depois de sermos declarados pecadores. A segunda parte compreende os 4 capítulos seguintes, começando pelo capítulo 5 e indo até o 8º, que relacionam a justificação com o justificado. Depois que Deus declara que somos justos, como se nunca tivéssemos pecado, como você encara a vida? Quando Deus declara que somos justos, o mundo espera que você viva de maneira justa e correta. Deus espera que você viva assim. Mas como podemos viver corretamente? Como podemos viver como pessoas justificadas? Essa é a mensagem da segunda parte da carta aos Romanos. Nesses 4 capítulos, através do Espírito Santo, Paulo trata das lutas travadas nessa tentativa de viver uma vida justa no poder do Espírito Santo. Dos capítulos 9 a 11, Paulo relaciona a justificação com todo mundo e com Israel. Estes capítulos são os 3 mais importantes da Bíblia na questão referente a esta profecia bíblica. Quando estudamos as profecias, nos perguntamos o que pode acontecer. Perguntas como: Deus tem um plano de consumação da história da humanidade? São impossíveis de ser evitadas essas perguntas. Deus tem um plano de consumação da história? Esses 3 capítulos tratam desta questão. Já estudamos os profetas e vimos que Deus realmente tem um plano. Há vários séculos os profetas têm nos falado sobre ele. Os apóstolos também falam sobre os planos de Deus para a consumação da história da humanidade nas epístolas do Novo Testamento. 3 dos mais importantes capítulos sobre este assunto são o 9, o 10 e o 11 da carta aos Romanos. Neles, Paulo fala que Israel é a chave para o que vai acontecer no mundo. Se você quiser saber o que vai acontecer no mundo, de acordo com as profecias bíblicas, mantenha seus olhos em Israel.
Nestes 3 capítulos, Paulo fala que Israel é um exemplo de eleição, de que Deus escolhe pessoas para serem salvas. Se você acha que não é assim, porque isso não seria justo, responda-me o que você faz com o Velho Testamento. É basicamente sobre disso que o Velho Testamento fala. O Velho Testamento nos conta que havia muitas nações na história antiga, mas Deus escolheu apenas uma. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, o povo escolhido, e para a salvação. Eles são uma ilustração nas Escrituras da doutrina de eleição, do fato de que Deus escolhe quem vai ser salvo. Mas acontece que nestes mesmos 3 capítulos, Romanos 9, 10 e 11, Paulo mostra que Israel retrata nas Escrituras a questão do livre-arbítrio, da livre escolha. Isso também é verdade porque Israel escolheu não ser escolhido. Israel rejeitou Jesus Cristo e rejeitou a salvação. Paulo também fala sobre isto nestes 3 capítulos. Ele conta que para castigar e punir os judeus por terem rejeitado o Messias, desde então Deus voltou-se para o mundo não judeu. Paulo conta que Deus salvou um número suficiente de gentios para castigar Israel pela rejeição do Messias. Em Romanos 11, 26, lemos que Deus vai se voltar outra vez para os judeus e que todo Israel será salvo. Todo Israel será novamente salvo. Que profecia tremenda, hein? Isso significa que se você ficar atento a Israel, observará 2 retornos. Um retorno geográfico de Israel para a sua terra, o que nós presenciamos agora nos nossos tempos. As profecias do Velho Testamento referentes a este retorno foram cumpridas na nossa geração, na Terra Santa. Mas os profetas que fizeram essas profecias sobre o retorno geográfico de Israel também profetizaram o retorno de Israel para Deus. Nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, Paulo profetiza o retorno espiritual de Israel para o seu Deus. O retorno para a sua terra já aconteceu. Bom, nós temos que encerrar o programa de hoje, mas quero desafiá-lo a ser um estudante das profecias bíblicas. Isso é importante. Até o próximo programa. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo dividido em 360 programas que abrange todos os livros da Bíblia. Aqueles que têm acompanhado nossas aulas desde o livro de Gênesis já estudaram todos os livros do Velho Testamento e os 5 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos e o livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento. Iniciamos no último programa uma nova divisão do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo. No último programa tivemos uma visão geral da carta de Paulo aos Romanos e comentamos sobre a doutrina central ensinada por Paulo nesse livro, ou seja, a justificação. Os capítulos 12 a 16 desta carta falam sobre as aplicações práticas dos ensinos de Paulo. Existe um padrão nesta carta que descobriremos juntos. Cada uma das cartas de Paulo divide-se em 2 partes. A primeira parte refere-se ao ensino propriamente dito, a segunda, a aplicação. Primeiro temos a doutrina e depois a parte prática. Uma carta de 6 capítulos terá 3 dedicados ao ensino e 3 à aplicação. Às vezes a carta poderá ter 3/3 dedicados ao ensino e 1/3 à aplicação. Observe que essa divisão nas cartas de Paulo é constante. A aplicação começa sempre com a palavra portanto. Quando você encontrar esta palavra em uma de suas cartas, pare e observe por que esta palavra está lá. Geralmente a palavra portanto introduzirá a seção prática da carta. É como se, enquanto Paulo estivesse dando uma palestra, alguém perguntasse, e daí, Paulo? E então Paulo dissesse, e daí? Eu vou dizer o que muda para você. É nesse momento que encontramos a palavra portanto. É o início da parte dedicada à aplicação do seu ensinamento. No programa anterior, falamos que a carta de Paulo aos Romanos pode ser dividida em 4 partes. Hoje vamos enfocar a primeira parte, dos capítulos 1 a 4, onde Paulo fala sobre o conceito de justificação para um pecador. A primeira coisa que Paulo fala é que todos somos pecadores. Uma vez ouvi a história de um pastor de uma igreja anglicana de uma região nobre de Londres. Uma menina de rua foi parar no seu escritório, bateu a porta e,
Quando ele abriu, ficou espantado ao ver aquela menininha mal vestida na sua frente. Ela lhe disse: Pastor, minha mãe está morrendo e ela quer que o Senhor a faça entrar. O pastor respondeu: Desculpe, eu não entendi. A menininha repetiu: Ela está morrendo, pastor, e quer que o Senhor a faça entrar. O pastor decidiu ir com a menina até a mãe dela. Eles foram e, se distanciando daquelas ruas chiques, acabaram parando num sobrado muito pobre, numa rua até perigosa. Quando ele chegou onde estava a mulher, encontrou uma ex-prostituta morrendo por causa de uma tuberculose. O pastor a cumprimentou e ela disse: Pastor, o senhor pode me fazer entrar? Ele perguntou: Onde? E ela respondeu: No céu, pastor, eu estou morrendo. O pastor ficou meio sem saber por onde começar e resolveu falar sobre Jesus como o mestre, sobre seus ensinos e sobre o sermão da montanha. Ela o interrompeu e disse: Pastor, isso não é para mim. Ele engoliu seco e recomeçou falando sobre os exemplos de moral de Jesus, sobre como ele viveu, e de novo ela interrompeu e disse: Pastor, onde eu entro nisso tudo? Finalmente o pastor começou a dizer que Jesus veio aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho como salvador para os pecadores, para que eles se arrependam. A mulher sorriu e disse: agora sim, isso é para mim. Fale mais, pastor, agora sim, isso é para mim. Ele continuou até mostrar a ela o caminho para o céu. O livro de Romanos é dirigido aos pecadores e aos que sabem que são pecadores. Se você não sabe que é um pecador, leia esta carta de Paulo. Não vai demorar muito até que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, convença de que Jesus Cristo veio ao mundo para pessoas pecadoras, pessoas como você e eu. Nos primeiros 4 capítulos, o apóstolo Paulo fala sobre as acusações que Deus tem contra o homem. Uma das suas acusações está no versículo 18 do capítulo 1. Suprimem a verdade pela injustiça. O que Paulo quis dizer com isso? Que os pecadores seguram a verdade, abafam a verdade, porque deliberadamente querem justificar seu estilo de vida injusto. Ou seja, eles decidiram como querem viver, e toda vez que Deus tenta mostrar sua verdade, eles a eliminam. Eles não querem ver a verdade sobre como deve ser o comportamento humano que Deus quer lhes mostrar. Paulo então faz acusações como estas. Seus pensamentos tornaram-se fúteis, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar de adorarem ao Criador. Abandonaram as relações naturais com as mulheres. Começaram a cometer atos indecentes. Paulo faz uma lista de acusações e depois falou qual foi a reação de Deus para com o homem. Paulo cita 3 vezes: Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Ler esta parte da carta aos Romanos é como ler o livro de Gênesis. O livro de Gênesis conta como a família humana era e como foi sua queda, porque Deus quer que entendamos como nós mesmos somos e como é a família humana hoje. A mesma coisa acontece com Paulo na carta aos Romanos. Paulo colocou todos os verbos no passado, como se já tivesse tudo acontecido. Mas, na verdade, ele está falando sobre coisas que estão acontecendo para mim, para você e ao nosso redor. Basta abrir os olhos para constatar isso. Paulo falou 3 vezes: Deus os entregou, e quis dizer que Deus os entregou para que tenham aquilo que querem ter. É assim que Deus trabalha com o homem. Primeiro, Paulo faz uma lista de acusações. Depois, uma lista das respostas de Deus ao homem. O homem sempre deseja 3 coisas, e Deus fez o homem como criaturas com livre arbítrio, isto é, com direito de escolher. Deus entregou o homem às suas próprias vontades e desejos. Deus escreveu um plano de vida para você, como se tudo estivesse no índice de um livro. Lá está a lista de conteúdos da sua vida, correspondentes aos planos de Deus para a sua vida. Mas chega um momento em que Deus entrega a caneta para nós e diz: bom, pode continuar a história do jeito que você quiser,
porque a vida é sua. E você é uma criatura com livre escolha. Você terá que viver com as consequências da sua escolha, mas pode escolher à vontade. É por isso que Paulo diz: Deus os entregou. No primeiro capítulo, quando Paulo dá a má notícia de que somos pecadores, ele mostra os resultados desta livre escolha: lesbianismo e homossexualismo. Paulo usa a expressão toda sorte de injustiça. O que será isso? Você está preparado para ouvir? Vamos a elas. Inveja, homicídio, engano e malícia. Homens inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E por aí vai. Você já viu alguém perder a cabeça? Depois que Paulo citou as acusações e as respostas de Deus para o homem, ele começou a relatar os resultados disso tudo na vida do homem. Paulo fez uma lista de consequências para a família humana, resultantes do fato do homem ter escolhido seu próprio caminho. Ele mostrou como o pecado era e como ele é. Neste primeiro capítulo, Paulo também fala sobre como Deus é. Ele está dizendo que Deus é justo e tem um padrão absoluto do que é certo. E mais, Deus não tolera a injustiça. Deus é justo e puro e exige que suas criaturas sejam também. Isso nos revela duas características do caráter e do comportamento de Deus: justiça e ira. Não gostamos muito de ver a expressão da ira de Deus. Um sermão ou uma aula sobre a ira de Deus não dá muito ibope, não. Quando estudamos os profetas, vimos um pouco do conceito da ira de Deus. Naquela ocasião, eu disse que a ira de Deus é uma atitude permanente e consistente de santidade em relação à não santidade, que pode estar destruindo o objeto do amor de Deus. Ou ainda, podemos acrescentar outra definição. A ira de Deus é a reação aniquilante da santidade absoluta de Deus em relação à não santidade. Ou ainda, a ira de Deus é a reação destruidora de um Deus amoroso contra o que estiver destruindo o que é objeto do seu amor. Você está lembrado de quando estudamos o profeta Sofonias? Eu usei essa mesma ilustração. Um homem sempre muito equilibrado e um pai amoroso. E outro homem perverso que estuprou e matou a filhinha de 7 anos daquele homem. Quando trouxeram o autor dessa crueldade para dentro da delegacia, foi necessário que todos os policiais presentes segurassem aquele pai calmo e amoroso, para evitar que ele caísse em cima do homem perverso que tinha acabado com o objeto do seu amor de pai. Tem pessoas com personalidade bem calma e gentil. Mas essas pessoas, quando veem as pessoas que amam sendo feridas ou atacadas, não controlam suas emoções. E Deus? Será que Deus é assim também? Será que Deus também é levado por suas emoções? Todos nós gostamos de pensar que Deus é amor, e Ele realmente é. A Bíblia afirma que a essência de Deus é amor. Mas será que Deus é só amor? O que Deus é capaz de fazer quando o objeto do seu amor, alguém a quem Ele ama, está sendo destruído? Será que a ira também cabe em Deus, mesmo Ele sendo o amor? O que será que Deus sente quando vê aqueles a quem ama sendo destruídos ou prejudicados? O que Deus é capaz de fazer com aqueles que estão ameaçando destruir o objeto do seu amor? É sobre isso que trata o primeiro capítulo desta carta de Paulo aos Romanos. Paulo anuncia o Evangelho e as boas novas sobre Jesus. Paulo anuncia as boas novas de que, através de Jesus Cristo, Deus pode declarar o pecador justo e inocente. E quando fala sobre isso, ele revela duas características de Deus. Paulo, primeiramente, mostra que o Evangelho revela a justiça de Deus. Deus é justo e exige justiça absoluta e retidão de suas criaturas. Deus condena a injustiça e o pecado. Por isso, Paulo mostra que o Evangelho de Jesus Cristo também revela a ira de Deus em relação à injustiça e ao pecado. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo mostra que a família humana não é justa nem é reta. Essa é a acusação de Deus contra o homem. De acordo com Paulo, o homem é injusto e pecador, e Deus exige santidade e retidão do homem. Ficamos por aqui hoje. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra.
Esse programa é dedicado ao ensino prático da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro mais importante do mundo, e esse estudo é conduzido por 3 perguntas básicas. Qual é o conteúdo deste livro? Qual é o significado deste conteúdo? E o mais importante, qual é o significado dele para a minha vida? Isto é, como vou aplicá-lo na minha vida? A mensagem da carta aos Romanos não é específica para os romanos. Ela é uma mensagem universal para todos os discípulos de Jesus Cristo de todo o mundo e de todos os tempos. A palavra justificado significa que um pecador como você e como eu, significa que podemos ser declarados inocentes e justos como se nunca tivéssemos pecado antes. Essa é a mensagem da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 16, Paulo apresenta uma clara explicação. Nos primeiros 4 capítulos, ele fala sobre como a justificação se relaciona com o pecador. Os próximos 4 capítulos falam sobre qual é a relação da justificação com a pessoa justificada, como a pessoa justificada vive de acordo com esta justificação. Nos capítulos de 9 a 11, Paulo relaciona a justificação com o mundo inteiro através de Israel. Os últimos 5 capítulos da carta aos Romanos, do 12 ao 16, ele explica quais são as lições práticas da justificação no nosso dia a dia. Os primeiros 8 capítulos de Romanos são a parte mais teológica de toda a Bíblia, sendo que os primeiros 4 capítulos dão as más notícias e os outros 4 dão as boas novas. Vou tentar resumir o conteúdo deles. Nos primeiros 4 capítulos, as más notícias servem como um veludo preto sobre o qual o joalheiro expõe seus diamantes. A Bíblia sempre faz isso. Depois de dar as más notícias, o veludo preto serve como pano de fundo sobre o qual os diamantes brilham e se destacam. As más notícias que Paulo dá referem-se às acusações de Deus contra o homem. Paulo faz uma lista dessas acusações e depois apresenta a reação de Deus para com o homem. Paulo conta que Deus entregou os homens, desistiu deles, deixou o homem seguir o seu próprio caminho e suas próprias escolhas. Deus nos fez criaturas com liberdade de escolha. Por isso podemos dar continuidade à nossa história do jeito que quisermos. É claro que colheremos as consequências de tudo, comeremos o banquete dessas consequências. Você não pode usar um versículo da Bíblia citado fora do contexto. Pegando um versículo aqui, outro acolá, pessoas fazem as afirmações mais escabrosas possíveis. É por isso que insisto sempre em nosso curso que devemos descobrir qual é a mensagem e o argumento central do livro bíblico. Procure assimilar qual é o argumento e a mensagem central do livro de Romanos. Esta argumentação começa no versículo 17 do primeiro capítulo e vai até o versículo 2 do capítulo 5. Este texto bíblico é uma argumentação com começo, meio e fim e fala sobre o plano de Deus através do qual ele nos justifica. Quando Paulo chega ao versículo 1 do capítulo 5, ele resume tudo o que falou nos 4 primeiros capítulos. As palavras portanto ou pois, conforme a tradução da Bíblia que você usa, inicia uma argumentação a mais no seu texto. No capítulo 5, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Pela fé em Cristo somos justificados e refeitos como se nunca tivéssemos pecado. Este é o resumo dos primeiros 4 capítulos da carta aos Romanos. O nosso desejo e objetivo é representarmos a Deus e a Cristo sem cairmos. Mas será que conseguimos isso? De acordo com a Bíblia, só com a graça de Deus. A palavra graça vem do grego charis, e a atuação da graça nas nossas vidas é denominada carisma. Você precisa do carisma, você precisa da graça para conseguir ficar em pé e não cair. Pela fé em Cristo somos justificados e temos paz com Deus, mas pela fé em Cristo também temos uma outra coisa. Temos a graça de vivermos uma vida que glorifique a Deus. É sobre isso que Paulo vai falar nos próximos 4 capítulos. Na metade do capítulo 5, Paulo começa a falar como as pessoas que já foram declaradas justas podem viver de maneira que agrade a Deus
e viver como se fossem pregadoras de um sermão que poderia ser intitulado Os Quatro Reis. O primeiro rei mencionado por Paulo é o rei pecado. Paulo diz que o pecado entrou e abundou, ou sobrou no mundo. Isso quer dizer que o pecado reinou. Paulo estava contando como o mundo era e ainda é hoje. O pecado entrou no mundo. Paulo não tem um discurso filosófico sobre por que o pecado entrou no mundo. Ninguém sabe responder as perguntas: ei, de onde veio o pecado? E por que Deus permitiu o pecado? Só sabemos que o pecado está aqui. Paulo nos diz que o pecado entrou e ainda entra e sobra a qualquer hora. O pecado é conquistador. O pecado não veio para coexistir com o homem, mas ele veio para conquistar e derrotar o homem. Por isso Paulo diz que o pecado entrou e abundou, ou sobrou e reinou. Depois, Paulo afirma que logo atrás do pecado veio outro rei, o rei morte. Quando Paulo fala em morte, ele se refere às consequências do pecado. Em Romanos 6,23 ele diz que o salário do pecado é a morte. Neste versículo, morte significa o banquete de consequências que o pecado sempre traz com ele. E as consequências são sempre más e levam à morte. Por isso, a qualquer hora que o pecado entrar na sua vida, ele sobra e entra para reinar. E aí pode estar certo de que as consequências vão vir. Essas consequências entrarão na sua vida, sobrarão e reinarão, porque o pecado é conquistador. Estas são as más notícias. Mas depois de anunciar as más notícias, Paulo anunciou as boas novas. E as boas novas são que existe um terceiro rei que entra na sua vida, sobra, e o seu nome é Jesus Cristo. Os dois primeiros reis são a má notícia. O rei Jesus é a boa nova. Jesus veio ao mundo, sobrou, e quando terminou tudo o que tinha para fazer, o rei Jesus conquistou. O rei Jesus reinou sobre o pecado naquela cruz. Jesus bradou na cruz: está consumado. Ele quis dizer que não havia mais nada que precisasse ser feito pela nossa salvação. Tudo já havia sido cumprido. O rei Jesus reinou sobre a morte. Ele conquistou a morte, ressuscitando no terceiro dia. Paulo ainda fala sobre o quarto rei. O rei você. Você entra em Cristo pela fé, você sobra em Cristo pela fé. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Preste atenção no versículo 17 do capítulo 5 de Romanos. Diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Em outras palavras, é possível que você se torne um conquistador e entre em Cristo pela fé, de forma que sobre em Cristo e então reine em vida através de Cristo. Paulo dá as más notícias. O rei pecado é vencedor e destrói sua vida. A consequência do pecado é a morte. As boas notícias são: Jesus Cristo é vencedor. Ele foi conquistador e é ainda hoje. Ele reina e você pode entrar nele de forma que reine através dele. Você pode ser vencedor. Essa é a mensagem dos capítulos 5, 6, 7 e 8 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, entretanto, não ignora a luta que envolve tornar-se vencedor em Jesus Cristo. Nos capítulos 7 e 8, ele fala sobre 4 leis espirituais. Se você quer aprender a ser vencedor e conquistador através de Cristo, precisa aprender essas 4 leis espirituais. No final do capítulo 7, Paulo menciona a primeira lei espiritual, a lei de Deus, que se refere às Escrituras. A Bíblia é a lei de Deus e um grande milagre. A palavra de Deus faz muitas coisas. Ela nos dá o dom da fé, é uma semente incorruptível que gera vida espiritual em nós. A palavra de Deus é o agente da nossa regeneração. E a palavra de Deus é poderosa. No capítulo 7, Paulo afirma que a lei de Deus revelará outra lei nas nossas vidas, a lei do pecado e da morte, o que significa a lei do pecado e suas consequências.
Uma das coisas que muitos de nós faz toda manhã é olhar-se no espelho. O espelho reflete o desastre em que estamos. Cabelos emaranhados e cara toda amassada. Essa é a função do espelho, mostrar que desastre você está. Depois de se olhar no espelho, você começa a dar uma melhoradinha. Essa é a função do espelho, mostrar o desastre que você está, para que você possa dar uma melhorada antes de sair e enfrentar as pessoas. O primeiro capítulo do livro de Tiago também fala sobre isso e diz que a palavra de Deus é como um espelho. Uma das funções da palavra de Deus é nos mostrar o desastre em que estamos. A palavra de Deus é nosso espelho espiritual. Conheço um pastor que há muitos anos foi pregar no Japão. Naquela viagem, pregou para um grupo de mulheres numa região rural chamada Takamasho. Uma das mulheres teve uma palavra muito esclarecedora. Já faz uma hora que estamos aqui estudando as Escrituras e ouvindo a palavra de Deus. Assim como a luz entra por essa janela e revela sujeira nos seus vidros, a palavra de Deus está me mostrando a sujeira na minha vida e me faz sentir tão miserável que estou quase arrependida de ter vindo aqui e de ter trazido todas essas mulheres comigo. Ela estava realmente tocada, porque a palavra de Deus estava revelando o pecado que ela tinha na sua vida. Enquanto ela falava, o pastor orava, pedindo uma palavra do Senhor para ela. O pastor já tinha falado como todas elas eram muito bonitas e disse que o espelho funciona como a palavra de Deus, mostrando quais são as melhorias que você pode fazer na sua aparência antes de se mostrar às outras pessoas. Essa é a função do espelho. Quem vai querer ficar sem ele, hein? Quando o pastor disse isso, então elas entenderam qual é a função da palavra de Deus. A lei de Deus revela a lei do pecado. No capítulo 8 de Romanos, Paulo fala de mais uma lei, a lei do Espírito de vida em Cristo. Paulo afirma que essas são as boas novas. A lei do Espírito de vida em Cristo pode nos libertar da lei do pecado e da morte. Sempre me intrigou como é possível que um avião 747 tão pesado, depois de atingir certa velocidade na pista, possa erguer-se no ar. Num dado momento, a lei da aerodinâmica supera a lei da gravidade e, nessa hora, o avião decola. Nos capítulos 7 e 8 de Romanos, Paulo nos fala que existe a lei espiritual da gravidade, a lei do pecado e da morte. A lei de Deus nos revela que a lei do pecado e da morte está operante em nossa vida. Mas as boas novas são que existe outra lei, a lei do Espírito de vida em Cristo. Essa lei é como a lei da aerodinâmica. Ela supera a lei do pecado e da morte e possibilita que sejamos elevados acima do pecado e de todas as consequências dele. Se isso é verdade, por que tantos crentes gastam tanto tempo no chão espiritual e não decolam, hein? Por que tantos parecem nunca superar a lei do pecado e da morte? Por que tantos não decolam? Por que tantos não sabem aplicar a lei do Espírito de vida em Cristo que pode nos libertar da lei do pecado e da morte? No capítulo 8 de Romanos, Paulo apresenta a quarta lei espiritual, a lei da disposição mental. Diz assim o versículo 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que Paulo quer dizer por mente voltada ou mentalidade? Se você entrar num vestiário de um time antes do jogo, vai encontrar todos os jogadores concentrados, mentalizando o jogo, preparando-se mentalmente para a partida. Isso também acontece no jogo da vida. Um navio parte para o leste e outro para o oeste, sob a força do mesmo vento. É o destino traçado e não a força do vento que faz cada um chegar ao seu porto. A Bíblia tem muito a nos falar sobre disposição mental, mas hoje temos que ficar por aqui. Até o próximo programa. É uma alegria muito grande poder estar chegando mais uma vez até você com um encontro com a palavra. Bem-vindo.
Este programa é dedicado ao estudo da Bíblia toda, observando um livro de cada vez. É uma bênção para todos nós ter você conosco. Nossa oração é para que o Espírito Santo fale com você nesse tempo em que estaremos juntos. Em nosso último programa fizemos algumas considerações sobre alguns versículos que estão entre os mais importantes de toda a Bíblia. Depois de suas revelações inspiradas acerca das verdades do Evangelho, Paulo escreveu: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero chamar sua atenção mais uma vez para a riqueza da carta de Paulo aos Romanos, que, como eu já disse, é um dos textos teológicos mais importantes do apóstolo e talvez de toda a Bíblia. Paulo faz uma argumentação brilhante, cheia de uma lógica inspirada do começo ao fim desta grande epístola. A carta aos Romanos possui uma argumentação que agrada, principalmente aos advogados. Sabe por quê? Se você conhece algum advogado e gostaria de falar da Bíblia e de coisas espirituais com ele, comece por esta epístola. Esta carta usa a mesma forma de raciocínio de um advogado quando está preparando um dossiê. Ela possui um argumento lógico e coeso do início ao fim. Vocês estão lembrados que pedi que vocês a lessem de uma vez, numa sentada só, para descobrir que argumentação é essa? Tente resumir qual foi a argumentação de Paulo nesta carta tão importante. Você já fez essa leitura? Já descobriu qual é a argumentação? Sugiro que você observe com cuidado especial aquelas passagens em que encontramos as palavras portanto ou a palavra pois. Isso mesmo, as palavras portanto e pois. O primeiro dos pontos a serem observados está nos 2 primeiros versículos do capítulo 5, em que Paulo diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Este é o primeiro ponto de argumentação de Paulo. Nestes 2 versículos do capítulo 5, Paulo fez um resumo dos primeiros 4 capítulos. Quando ele diz, pois, estabelece uma linha lógica e chega a uma conclusão. Ele afirma, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso resume os primeiros 4 capítulos e introduz a segunda parte da sua argumentação. Através de quem, falando de Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora a graça ou o carisma na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Este ponto da carta de Paulo inicia a segunda parte da epístola que compreende os capítulos 5, 6, 7 e 8, nos quais Paulo fala sobre os 4 reis: Rei Pecado, Rei Morte, Rei Jesus e Rei Você. A mensagem é a seguinte: Jesus é vencedor e você também pode ser vencedor. Esta é a mensagem da segunda parte desta carta. Como uma pessoa justificada vive de acordo com esta justificação? Como alguém que já foi declarado inocente e justo, essa é a verdade. Essa pessoa vive corretamente. Ela se firma naquilo que é certo dentro de um mundo de pecado. Mas como uma pessoa justificada pode ficar firme num mundo de pecado? Ela precisa saber que existem 4 reis. E esta parte finaliza um outro ponto. No final do capítulo 7 e no início do capítulo 8, observamos outro ponto da argumentação de Paulo. O terceiro. Paulo começa a falar sobre as 4 leis espirituais. A lei de Deus, ou a palavra de Deus, que revela a existência da lei do pecado e da morte,
ou as consequências do pecado. Quando Paulo chega ao capítulo 8, ele dá as boas novas a respeito da terceira lei espiritual, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que pode nos libertar da lei do pecado e da morte e das consequências do pecado. Esse é um novo ponto desta carta que podemos chamar de santificação, porque Paulo está dizendo como ter uma vida separada para seguir a Jesus Cristo. Tudo fica muito prático no capítulo 8, em que Paulo fala sobre voltar a mente ou ter uma disposição mental. A mente que é voltada para as coisas da carne resultará em obras da carne, mas a mente que é voltada para o Espírito frutificará os frutos do Espírito. Esta é a quarta lei espiritual, a lei da disposição mental, e ela é prática. Esta lei faz toda a diferença entre ficar firme com Deus, vivendo de maneira que o glorifique, ou cair e não viver uma vida que glorifique a Deus. O próximo ponto da carta de Paulo aos Romanos é aquele com o qual iniciamos o programa de hoje. Depois dos primeiros 4 capítulos em que falou sobre o que Deus é, o que Deus exige, o que Deus condena, o que Deus sabe, o que Deus fez e o que quer fazer, depois de anunciar as boas novas de salvação de maneira tão tocante e nos falar sobre como podemos viver como pessoas justificadas, Paulo fala sobre Israel e sobre o plano de Deus para a consumação da história humana centralizada em Israel. A partir do capítulo 9 até o 11, Paulo inicia outro assunto ainda mais profundo. Ele fala sobre eleição, sobre 2 gêmeos no ventre da mãe, Esaú e Jacó dentro da Rebeca, e sobre o fato de que nenhuma das 2 crianças fez nada de bom nem errado. E ainda assim Deus afirmou: amei Jacó, mas rejeitei Esaú, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus tinha um destino, um plano para esses 2 gêmeos antes mesmo deles nascerem. Este é um assunto teológico pesado e difícil de ser aceito por algumas pessoas. Chegamos a ter um certo sentimento de que Deus deveria ter nos consultado antes, porque isso não parece justo. No final desta divisão, Paulo relaciona a justificação não para o pecador ou para o salvo, sim, mas para o mundo inteiro e para Israel. Depois de Paulo ter compartilhado verdades tão profundas, ele conclui esta divisão dizendo assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Foi assim que Paulo encerrou esta divisão doutrinária de sua carta. As cartas de Paulo possuem a divisão doutrinal, a prática, a seção de ensino e a seção de aplicação. Nenhuma doutrina que ele ensinou é tão importante quanto essa. Ele conclui sua doutrina do capítulo 1 até o 11 de sua carta aos Romanos, chamando a atenção para o fato de que a sabedoria e o conhecimento de Deus são absolutamente infinitos. Ele finaliza sua divisão de ensino com uma doxologia muito bonita, na qual relembra que Deus não precisou que ninguém fosse seu conselheiro quando decidiu que faria tudo isso. Se voltarmos ao capítulo 1, perceberemos que Paulo falou coisas maravilhosas sobre o plano de justificação, sobre a santificação e sobre o plano de Deus para toda a história da humanidade. Ele sintetiza tudo e declara: prestem atenção, a sabedoria de Deus é infinita. Deus não precisou que ninguém o aconselhasse, nem foi obrigado por nenhum de nós a salvar ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Não venham a Deus com essas ideias preconcebidas sobre o que vocês acham que é certo e justo. Deus não precisa que vocês digam o que é justo. Vocês é que precisam ir a Deus para descobrir o que é justiça, porque Deus é justiça. Deus é a definição e o padrão absoluto de retidão e justiça. É Deus quem diz o que é justo. Essas palavras de Paulo me dão a mesma sensação que tenho quando estou dentro de um avião e o piloto deixa a porta da sua cabina aberta. Fico fascinado pensando em como os aviões voam.
Sou completamente ignorante sobre mecânica. Para o meu próprio bem e dos outros passageiros no avião, nunca precisei entender nada de todos aqueles botões lá no painel de controle. Eu não preciso entender nada daquilo para voar num avião de um lugar para outro, porque a tripulação entende. Quando as Escrituras falam sobre eleição, por exemplo, que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, que Deus escolheu Israel e não escolheu Edom ou qualquer outra nação, é como se Deus deixasse a porta da sua cabine um pouquinho aberta. Ele não espera que entendamos tudo. Ele simplesmente nos deixa ver um pouquinho através da porta entreaberta, para que espiemos um pouquinho de como Ele tem feito o trabalho dele. E aquilo que Deus quer que entendamos, Ele deixa bem explicado. Em Deuteronômio 29:29, Moisés afirma que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deus deixou mandamentos nas Escrituras que não são complexos nem complicados. Eles são bem claros. Não tente entender as coisas secretas. Junte-se a Paulo e adore a Deus com essa doxologia do capítulo 11, versículo 33. Adore a Deus por sua sabedoria inescrutável. Observe a conclusão dessa doxologia no versículo 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Portanto, e aí está a palavra portanto, mais uma vez. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam a ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ao final desta obra doutrinária, Paulo fez 3 declarações a respeito de Deus. Ele diz que Deus é a fonte de todas as coisas. Uma observação muito profunda, pois dele são todas as coisas. Infelizmente, nós precisamos ficar por aqui agora, mas no próximo programa tem mais. Até lá. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e terminamos nosso último programa com as palavras com que Paulo encerra a divisão de ensino da carta aos Romanos e inicia a divisão prática da carta. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossas prioridades mudam com o passar dos tempos. Quando somos jovens, temos muita energia para queimar em todo tipo de coisa, mas quando ficamos mais velhos ou se ficamos doentes, as energias diminuem. Ore e peça a Deus sabedoria para usar sua energia, porque ela um dia vai diminuir, hein? Conheço um pastor que, por causa de uma doença, de uma deficiência grave, sofre de fadiga crônica. Por isso ele tomou uma decisão que deve ser nossa também. Não quero usar minha energia em nenhum projeto que não venha de Deus, que não tenha o poder de Deus e que não seja para a glória de Deus. É assim que devemos estabelecer nossas prioridades. Se Deus não for a fonte de um projeto, eu não vou querer me entregar a ele, porque eu, de mim mesmo, não tenho energias para levá-lo adiante. Se por trás desse projeto não existir o poder de Deus, eu não posso me entregar a ele, porque eu, de mim mesmo, não tenho poder para executá-lo. Se o propósito deste projeto não for a glória de Deus, eu não quero me entregar a ele, porque a vida é preciosa para mim. Isso não deveria ser real apenas para os que estão doentes ou velhos. Isso deveria ser verdade para todos que se consideram discípulos de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo falou. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Depois vocês devem orar pedindo que Deus seja a fonte de tudo para o que vocês se entregarem. O poder por trás de tudo a que vocês se entregam e o propósito de tudo para o que vocês se entregam é o Senhor. E precisa ser o Senhor. Você acha que existe esse negócio de vontade de Deus para a sua vida? Você acha que Deus se importa com a sua personalidade? Você acha que Deus tem um plano para a sua vida?
De acordo com as Escrituras, Deus se importa com sua personalidade. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a Bíblia afirma que Deus é pessoa. Tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus é nosso pastor. No Novo Testamento, Deus é nosso Pai. A Bíblia nos ensina a aclamarmos Abba Pai, que significa meu paizinho. De acordo com o Novo Testamento, devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. As Escrituras afirmam que Jesus sabe até quantos são os fios de cabelos da nossa cabeça. Ele nos conhece pessoal e individualmente. No Salmo 139, um dos meus salmos preferidos, Davi conta que Deus já conhecia todos os dias das nossas vidas antes mesmo de termos nascido. Você acredita nisso? O apóstolo Paulo acreditava. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo afirmou que pôde ver na prática como é bom o plano de Deus para as nossas vidas. É um grande engano achar que Deus vai acabar com sua vida se você se entregar a Ele. Deus não é chato. Muita gente acha que entregar-se para Deus é certeza de acabar no lugar que mais temia estar. Eu acreditei nisso durante muito tempo. A pior coisa para mim seria viver numa floresta. Durante anos achei que se eu me entregasse para Deus, teria que viver numa floresta pelo resto dos meus dias. Não acredite nessa grande mentira. A Bíblia afirma que a vontade de Deus é boa. Na verdade, a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita. A Bíblia afirma que, no que se refere a você, a vontade de Deus é boa e perfeita. É a única coisa que Deus aceita para a sua vida. Deus deu a você dons e talentos e quando você submete o seu plano para a sua vida a Deus, Deus o examina e analisa os dons e talentos que deu a você e às vezes Ele diz, aceito. Em outras vezes Deus diz, rejeitado. Eu não posso permitir isso na sua vida. Sabe por quê? Porque existe a vontade de Deus para a sua vida que é boa, agradável e perfeita. E o mais importante de tudo isso é que você pode ficar sabendo qual ela é. Neste texto, Paulo conta como podemos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. De acordo com Paulo, para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, devemos seguir 3 passos. Primeiro, estar centrado em Deus. Foi isso que Paulo quis dizer com a doxologia no final do capítulo 11. Conscientize-se de que Deus é fonte de tudo, o poder por trás de tudo e o propósito para tudo. Por isso você deve estar centrado em Deus. O segundo passo para conhecer a vontade de Deus para a sua vida é comprometer-se com Deus. Você precisa submeter sua própria vontade à vontade de Deus. Para que a sua vontade e a vontade de Deus estejam em alinhamento, você precisa estar sujeito à vontade de Deus. Uma das perguntas que os pastores mais ouvem é: ei, pastor, como eu descubro qual é a vontade de Deus para a minha vida? Depois de 40 anos tentando encontrar a melhor resposta para esta pergunta, eu cheguei à conclusão que é a seguinte: a maior dificuldade em conhecer a vontade de Deus não está na vontade de Deus, está na sua vontade. Quando você se propõe a conhecer a vontade de Deus, a sua própria vontade é um dos seus maiores obstáculos. João, no capítulo 7, versículo 17, deixou registrado o seguinte princípio de Jesus: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá. Eu acredito nisso. Se Deus perceber que em seu coração existe um compromisso e uma vontade de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, Ele a revelará para você. Muitas pessoas passam a vida sem saber qual é a vontade de Deus para elas. Mesmo se Deus a escrevesse com letras imensas no meio do céu, ainda assim essas pessoas não enxergariam. E se enxergassem, não obedeceriam. Então, para que Deus vai revelar a sua vontade se Ele sabe que a pessoa jamais vai obedecê-la? Por isso, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, fique centrado e comprometido com Deus. O terceiro passo para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida é ser convertido por Deus. Na verdade, sua atitude é passiva. E é assim que Paulo finaliza sua argumentação falando sobre ser transformado pela renovação da mente.
Quando Jesus disse que temos que nascer de novo, ele estava dizendo que temos que ter uma experiência na qual a nossa atitude é passiva e a de Deus é ativa. Jesus declarou que essa experiência é obrigatória. O seu nascimento natural ou físico exigiu alguma atitude sua. Você foi responsável por alguma parte desse processo? Foram necessárias algumas explicações do obstetra para que você pudesse desempenhar a sua parte e as coisas acontecessem lá dentro do ventre da sua mamãe? Claro que não. Ninguém precisou explicar nada, ninguém precisou dizer nada. Não houve nenhuma atitude sua, não. Durante o seu nascimento, sua participação foi passiva. Ele simplesmente aconteceu para você. Ou seja, você nasceu. Podemos dizer a mesma coisa em relação ao nascimento espiritual. Quando Paulo nos orienta a estarmos centrados em Deus, ele está nos desafiando a exercer um papel ativo, a submeter nossa vontade a Deus. Isso é uma coisa que você escolhe fazer. Mas tem uma parte na qual a participação de Deus é crucial. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sabe, os caminhos de Deus não são os seus caminhos, e os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Existe uma grande diferença entre a maneira como você pensa e faz as coisas e a maneira como Deus pensa e faz as coisas. Isaías, no capítulo 55, diz que essa diferença é imensa. Como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Por isso, para chegar a conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa antes ter passado por uma experiência, a renovação da sua mente. Você terá que ser transformado pela renovação da sua mente. Então você verá quais são os pensamentos de Deus para você e como Deus quer trabalhar em você e através de você. Baseados em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, podemos afirmar que você vai experimentar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você for convertido por Deus. Por isso, esteja centrado em Deus, esteja comprometido com Deus, seja moldado por Deus. Paulo escreveu, não se amoldem ao padrão deste mundo. Muitos de nós têm uma tendência a se conformar com as coisas. Mesmo que os jovens aparentemente sejam inconformados, eles são grandes conformistas. Quando eu estava no colégio, todo mundo só me via com uma jaqueta de couro e calça jeans. Esse era o uniforme dos meus tempos de escola. Isso era o que todo mundo usava, inclusive eu, porque eu estava conforme todos os inconformados. Mas sabe, é bom que a gente tenha no nosso íntimo esse desejo de ser diferente, porque é isso que Deus quer de nós, que sejamos diferentes. Quando nascemos, Deus coloca uma tendência em cada um de nós para sermos rebeldes santificados. Em outra tradução da Bíblia, ao invés de amoldar, a palavra usada foi conformar. A ordem de Paulo foi assim traduzida: não vos conformeis com este século. Por isso, não seja como todo mundo é. Não deixe que o mundo molde você. Antes, amolde-se e seja conforme o que Jesus Cristo é. Ele pode fazer com que você se amolde à vontade de Deus para a sua vida. Isso fará de você um inconformado com o mundo e com os valores deste século. Depois de fazer essa aplicação, Paulo apresenta um novo ensinamento que resumi e parafraseei dessa maneira: seja confirmado em Deus. No capítulo 12, Paulo continua falando sobre os dons espirituais. Veremos mais sobre esse assunto na carta de Paulo aos Coríntios, principalmente no capítulo 12. Vamos recapitular. Nessa parte do livro de Romanos, Paulo nos exorta a sermos centrados em Deus, comprometidos com Deus, convertidos por Deus, moldados por Deus e confirmados em Deus. Paulo está nos mandando descobrir quais são os dons que Deus nos deu e nos mandando devolver esses dons para Ele. Os dons que Deus deu a você pertencem a Ele. Quando você entrega esses dons a Deus, eles o levam ao centro da vontade de Deus e você descobre o que Deus quer que você faça. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. É um grande privilégio estudar a Bíblia com você. Nosso estudo já nos trouxe ao Novo Testamento e a carta do apóstolo Paulo aos discípulos de Jesus Cristo em Roma.
No último programa finalizamos o estudo da divisão teológica desta carta. Os primeiros 11 capítulos da carta de Paulo aos Romanos constituem-se no documento teológico mais importante das Escrituras no Novo Testamento. Depois de finalizar esta parte teológica de sua carta, que é fiel ao conteúdo de todas as suas outras cartas do Novo Testamento, Paulo inicia a parte prática ou de aplicação de todo aquele conteúdo teológico. Ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi assim que o apóstolo Paulo iniciou esta nova divisão de sua carta, que é um estatuto teológico de extrema importância para a nossa salvação. Paulo faz uma aplicação muito prática do conteúdo doutrinário e do ensino desta carta, apesar dele ser muito profundo e denso. Como já dissemos, todas as cartas de Paulo dividem-se em duas partes: a parte doutrinária de ensino e a parte de aplicação. Nesta parte prática, descobrimos que Paulo nos exorta a aplicarmos todas as verdades que ele compartilhou conosco. Deus em primeiro lugar e nós em segundo. Paulo nos exorta a aplicarmos este ensino no corpo de Cristo, na igreja da qual fazemos parte. Depois ele nos exorta a aplicarmos este ensino no nosso sistema de governo. E por último, no capítulo 15, Paulo nos exorta a aplicarmos todas as verdades do livro de Romanos no mundo. Vamos agora começar o estudo destas aplicações. Paulo nos diz para estarmos centrados em Deus e percebemos que Ele é a fonte de tudo. Deus é o poder por trás de tudo, e a glória de Deus é o propósito de tudo. Mas como aplicar tudo isso em nossas vidas, hein? Descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é resultado de todo o ensino de Paulo nesta carta. Além de falar sobre a vontade de Deus para nossas vidas no capítulo 12, Paulo também tem muito a nos ensinar sobre os dons espirituais. Ele listou vários dons e na sua carta aos Coríntios deu mais detalhes sobre esse assunto. Mas, se você comparar os dons que Paulo citou nessa carta e aquele citado na carta aos Coríntios e na carta aos Efésios, vai concluir que a lista toda tem cerca de 20 ou 21 dons. É importante que saibamos que todos esses dons são realizados pelo mesmo e único Espírito. Isso quer dizer que a maneira como o Espírito Santo trabalha no mundo é derramando dons espirituais sobre o povo de Deus. Quando o servo de Deus descobre qual o objetivo do dom que lhe foi derramado pelo Espírito Santo e se prepara e usa esse dom, o Espírito Santo pode começar a trabalhar e operar através dele. Quando Paulo no capítulo 12 fala dos dons espirituais para ensinar, pastorear e pregar, ou para administrar e cuidar do rebanho, ele também apresenta um princípio e diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isto quer dizer que precisamos um dos outros. No capítulo 6 de Atos, vimos a diferença entre os dons espirituais, pastorais e os práticos. As pessoas com o dom espiritual prático cuidam da administração da igreja, e aquelas que têm o dom pastoral dedicam-se exclusivamente à oração e à ministração da palavra. Você está lembrado do momento em que ocorreu esta separação de trabalho na igreja de Atos? Deus abençoa aquela decisão. Não importa qual seja o seu dom, busque desenvolvê-lo para que você possa se juntar a pessoas com dons diferentes do seu. Se você possui o dom de ensino, dedique-se totalmente a ele e não queira fazer o trabalho de administração. Se você é o pastor da igreja ou um professor da escola bíblica, da escola dominical, saiba que outras pessoas dentro da igreja são dotadas do dom para cuidar dos negócios da igreja. Cuide de desenvolver o seu dom de ensino
e de exercer aquilo para o que foi capacitado. Os outros exercerão aquelas atividades para as quais também foram capacitados. Isso quer dizer que alguém tem os dons que você não tem. Isso também quer dizer que você precisa dos seus irmãos e irmãs em Cristo e que eles precisam de você. Esse esquema funciona muito bem. No capítulo 12 de Romanos, Paulo nos exorta a aplicarmos todas as verdades ensinadas nesta carta na nossa igreja, ou onde nos congregamos como parte do corpo de Cristo. Neste capítulo, Paulo está dizendo: agora vamos colocar o amor em prática. Não estou me referindo ao amor fingido. Não estou falando desse amor só de palavras. Vamos praticar o amor verdadeiro entre nossos irmãos. Por isso precisamos ser verdadeiramente puros. Faça secar aquela parte em você que é má e desenvolva o que é bom. Vamos buscar um verdadeiro arrependimento no corpo de Cristo. O arrependimento tem uma parte muito importante dentro do ensino das Escrituras. Como pecadores que somos, como já aprendemos no início da carta aos Romanos, teremos sempre momentos de arrependimento. Nesta divisão prática do capítulo 12, Paulo afirma assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito muito elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A humildade é uma virtude cristã sempre bem cotada entre os apóstolos. Paulo demonstrou isso nesta passagem do capítulo 12. Depois, Paulo falou sobre unidade. Hoje em dia, o ecumenismo, ou movimento ecumênico, tem sido muito comentado. O ecumenismo é a ideia de reunir em uma só denominação todas as religiões. Uma das ideias que sustentam o ecumenismo é o fato de que todos fazemos tudo do mesmo jeito. Isso pode ser uniformidade, mas não significa unidade. Às vezes nos fixamos no fato de que ninguém crê em nada mesmo e, portanto, fica mais fácil unir o mundo. Ninguém mais acredita no que acreditava antes e por isso fica fácil unir todo mundo. Mas o ecumenismo do qual Paulo fala nessa carta, esse é um ecumenismo verdadeiro, baseado no fato de que todos somos membros da mesma família, todos somos um em Cristo e membros de uma única família. Quando Paulo disse, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, ele se referiu à afeição verdadeira que existe entre irmãos. Vamos viver em harmonia uns com os outros? A seguir ele disse, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E Paulo ainda cita a hospitalidade como um dom espiritual. Hospitalidade significa mais do que ser hospitaleiro. No original grego significa buscar ou perseguir as pessoas com amor. Essa é uma parte muito prática da aplicação de Paulo. Paulo falou também sobre ter uma mesma atitude uns para com os outros. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O apóstolo Paulo sabia quais eram as suas prioridades e, por isso, servia ao Senhor com zelo. Acho que tem muita gente que diz, já fiz milhões de coisas, mas não levei nenhuma delas a sério. Tentamos fazer um monte de coisas e acabamos não fazendo nada. Foi isso que Paulo quis dizer com nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Depois Paulo falou sobre ter a motivação verdadeira, sobre testemunho, oração e fé. Eu não disse que a aplicação que Paulo fez era muito prática, apesar da parte de ensino ser teologicamente muito densa, a partir do capítulo 12, a carta de Paulo aos Romanos torna-se muito prática. A aplicação do Evangelho nesta carta enfatiza a vida cotidiana. No capítulo 14, Paulo fala sobre como podemos aplicar as verdades da carta aos Romanos no corpo de Cristo, do qual somos membros. Você já deve ter ouvido que viver com os santos no céu será uma glória, mas viver aqui na terra com aqueles que conhecemos aí é outra história. Neste capítulo descobrimos que Paulo nunca tinha ido à igreja em Roma, mas conhecia as pessoas daquela igreja e sabia que havia muita discussão entre seus discípulos. Aquelas discussões sobre alimentação, assunto muito importante entre os cristãos da igreja primitiva, estavam em alta por lá. A questão era saber se os gentios deveriam manter a lei judaica em relação à alimentação ou se os judeus convertidos ao cristianismo deveriam continuar das leis de Moisés referentes à comida.
Isso virou um problema sério quando gentios e judeus passaram a conviver na igreja. Eles tinham que chegar a um consenso para poderem conviver uns com os outros. Também havia discussões quanto a guardar o 7º dia da semana. Os judeus acreditavam que o sábado deveria ser separado para a adoração a Deus e para o descanso. Deus falou através dos 10 mandamentos que queria um dia do nosso tempo. É importante perceber que os apóstolos que eram judeus trocaram o dia do Senhor de sábado para o 1º dia da semana, quando o Senhor ressuscitou, e o chamavam de Sabat, mesmo não sendo mais o sábado. Este era um dos motivos de discussão. Foi a ressurreição de Jesus Cristo que levou os apóstolos a trocarem o Sabat para o 1º dia da semana. A igreja primitiva reunia judeus com todos os seus costumes judaicos e gentios que jamais tinham separado o 7º dia para adoração. Esses argumentavam que o 1º dia da semana era muito especial, mas o que contava mesmo era o espírito da lei, o princípio sabático. Por isso eles achavam mais significativo separar o 1º dia da semana, que hoje é o nosso Sabat, ou o nosso dia do Senhor. Mas para outras pessoas todos os dias eram iguais. Acompanhe comigo as palavras de Paulo. Ele diz: há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. Você percebe o motivo das discussões naquela igreja? Eles também discutiam sobre o que beber. Os discípulos tinham sérias discussões sobre o problema da bebida. No capítulo 14 de Romanos, Paulo trata deste e de outros problemas e sua argumentação assemelha-se à que ele usou em sua carta aos Coríntios. Bom, nós precisamos ficar por aqui. Pense nisso e que Deus possa lhe dar muitas bênçãos. Até o próximo programa. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos cristãos em Roma e no último programa comentamos o capítulo 14, que trata das discussões entre os discípulos daquela igreja. Diante de todas as divergências entre os discípulos em Roma, Paulo propôs a seguinte postura para cada um deles. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor o faz. Se Paulo estivesse tratando de questões como roubo ou assassinato, ele não teria dito isso, porque existe um mandamento de Deus a respeito disso e fim de papo. Mas ele tem outra atitude, porque a questão não era pão, pão, queijo, queijo. Era uma questão difícil de se estabelecer o que era certo ou errado. Os 10 mandamentos definem branco e preto, certo e errado. Mas para as questões daquela igreja não existia o certo e o errado, o preto e o branco. Eram questões acinzentadas, vamos dizer assim. E para lidar com essas questões acinzentadas, Paulo diz que é importante que cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Ele dizendo isso, que se tratava de uma questão de consciência, na verdade. A consciência é aquela voz interior que diz isso é certo ou isso é errado. De onde vem a consciência? Na maioria das vezes, a consciência é resultado daquilo que aprendemos. A consciência é uma resposta condicionada. Quando eu era pequeno, meus pais eram muito legalistas e viviam de acordo com uma lista de pode e não pode. Para eles não existia esse negócio de meio certo ou acinzentado, não. Tudo era preto no branco, certo ou errado. Para mim, o não pode deles era tão proibido quanto o não matarás ou o não roubarás dos mandamentos. Por exemplo, eles nunca compravam nada, nem liam os jornais aos domingos, porque era o dia santo, o dia do Senhor. E hoje mesmo, já sendo um homem crescido, totalmente independente, distante dos meus pais e de tudo que eles falavam, se leio algum jornal no domingo, uma vozinha aparece na minha consciência, é verdade. E aí eu guardo o jornal de domingo e pego para ler na segunda-feira. Isso não quer dizer que seja errado ler jornal aos domingos. Só que eu fui ensinado assim. Paulo não estava dizendo que devemos seguir cegamente a consciência. Paulo estava dizendo que é melhor ouvirmos nossa consciência, e se ela diz que alguma coisa é errada, não devemos ir contra ela. Devemos agir conforme nossa consciência.
Isso quer dizer que os judeus tinham o direito de continuar com seus costumes referentes a tipos de comida e a consagração de dias. Estas coisas se referiam à tradição religiosa deles. Paulo vai um pouco além do capítulo 14 de Romanos, quando diz que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Existe uma diferença entre consciência e convicção. A convicção é o resultado da maneira como o Espírito Santo convence você sobre o certo e o errado. A convicção não é uma questão do que ensinaram para você. A convicção é o resultado daquilo que você acha que o Espírito Santo está lhe convencendo. E sabe, o Espírito Santo não convence todo mundo da mesma maneira. A gente acha que é isso que ele deveria fazer. É por isso que, se temos convicção de alguma coisa a respeito destas áreas acinzentadas da vida, montamos um livrinho com todos os pode e não pode e anunciamos para todo mundo. Aqui está a lista dos pode e não pode, e todo mundo tem que obedecer. Não é isso que Paulo nos mandou fazer. Por um lado, Paulo diz: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Ao mesmo tempo, ele também diz: é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Paulo também tratou da questão da consideração pelo irmão. Em outras palavras, ele reforçou o conceito de que ninguém é uma ilha, ninguém vive só para si mesmo, nem morre para si mesmo. Por isso devemos ter consideração com outros em tudo que fazemos. Nunca podemos esquecer que o que fazemos pode afetar outras pessoas. Eu estudei numa escola evangélica que não era permitido tocar um certo tipo de música que eu gostava muito. Eu tinha muitos discos daquele tipo de música que eu queria ouvir, mas havia uma regra que dizia que eu não podia fazer aquilo. Eu achava aquela regra ridícula e ouvia meus discos do mesmo jeito. Havia 5 dormitórios no alojamento e, numa noite, um dos colegas me chamou no corredor. Ele perguntou: no que você fica pensando quando ouve esse tipo de música, hein? Eu respondi: sei lá, eu penso na minha casa, no meu cachorro, nas minhas coisas. Ele disse: quer saber o que eu penso quando você toca essas músicas? Aí ele me contou que antes de ir para a escola, para aquela escola, ele tinha vivido uma vida totalmente longe de Jesus, experimentando de tudo que o mundo pode oferecer. Mas, naquele momento, ele estava estudando numa escola evangélica para ser pastor e ouvia o mesmo tipo de música daquela velha época. A mesma música que me fazia pensar na minha casa, fazia aquele rapaz lembrar da vida que ele queria esquecer, da velha vida. Então ele me disse: eu gostaria que você tivesse consideração por mim e pelo esforço que eu estou fazendo para esquecer aquele tipo de vida que eu levava. Sabe, depois daquela conversa, eu não precisei mais de nenhuma regra me proibindo de tocar aquela música. Eu simplesmente parei de tocar. Eu parei de tocar não por causa da regra, mas em consideração ao meu colega. Depois que eu soube que ele estava tendo problemas porque aquela música o fazia lembrar da vida que ele queria esquecer, da velha vida que ele tinha levado, eu decidi que não precisava mais da regra. E nem daqueles discos. Eu simplesmente não precisava mais tocar aquela música em consideração ao meu colega. Portanto, quando Paulo aconselhou os discípulos de Roma, ele disse que a decisão deles deveria estar baseada na consciência e na convicção de cada um, e também na consideração pelo irmão. Mesmo que seu irmão esteja errado, mesmo que baseado na sua consciência e convicção, você não vê problemas em algo que seu irmão considere errado, de acordo com Paulo, mas a questão não é mais do que é certo ou do que é errado. A questão é: você ama ou não ama o seu irmão, hein? A sua atitude não pode causar a queda dele. Você deve fazer de tudo para que seu irmão cresça e se fortaleça na fé. Preste atenção no conselho de Paulo para resolver aquelas discussões. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão. Por isso, Paulo estava dizendo que a solução daquelas discussões e divergências deveria estar baseada também no amor. Nos capítulos 12 e 14, Paulo falou muito sobre como aplicar todas as verdades contidas nesta carta dentro do corpo de Cristo.
No capítulo 13, Paulo fez aplicação dessas verdades no relacionamento com as autoridades, isto é, com o governo. Todos os discípulos devem entender muito bem qual é a relação deles com o governo, com as autoridades. Você está lembrado do que Jesus disse quando foi interpelado a respeito do pagamento de impostos? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso aprendemos que Deus nunca nos pedirá aquilo que é de César. Não teremos nenhum problema com isso. Mas, algumas vezes, César nos pedirá aquilo que é de Deus, e aí não poderemos satisfazê-lo. Em outras palavras, existe tempo de obediência civil e tempo de desobediência civil. É importante que o discípulo de Jesus esteja pronto para saber se posicionar nessas situações. Digamos que você hoje não esteja satisfeito com o governo em algumas questões. Muita gente não está, não? Existem muitas questões polêmicas, como, por exemplo, a questão do aborto. O que fazer nesse caso? Será que devemos criar leis que forcem aqueles que não são crentes a viverem de acordo com os nossos valores? Muita gente acha que sim, mas não é assim que se resolve o problema. Não podemos esperar que pessoas que não temem a Deus tenham valores espirituais. Essas pessoas têm valores humanísticos e não espirituais. O que podemos esperar delas? Na grande comissão, Jesus ordenou: vão e façam discípulos. Ele não disse: vão e criem leis para que todos vivam como cristãos. Só que tem muita gente pensando assim. Como discípulo de Cristo, sua atitude em relação às autoridades é muito importante. É por isso que em Romanos 13, Paulo diz que as autoridades ou o poder legislativo são enviados por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E aqui Paulo estava falando dos soldados romanos e diz que se você quer livrar-se do medo da autoridade, então você deve praticar o bem. E a autoridade vai enaltecer você, inclusive, pois ela é serva de Deus para o seu bem. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Paulo ainda afirma no capítulo 13 de Romanos que existem a ira presente e a ira futura de Deus. Agora, na dimensão atual, existe uma expressão da ira de Deus que vem através dos agentes da justiça. É por isso que o ímpio não vive solto para fazer tudo o que lhe vem à cabeça, impedindo que outros vivam em paz e que tenham uma vida ordenada. No capítulo 13, Paulo estabelece qual deve ser a nossa relação com o governo e com a parte do governo que redige e põe a lei em prática. Segundo as Escrituras, pastores e ministros pregam sobre a lei de Deus, mas os poderes legislativos também são servos de Deus porque aplicam a lei de Deus. É Deus quem diz que tal coisa é certa ou errada. A origem da lei está em Deus. Por isso, o agente da justiça tem Deus como origem da sua autoridade. No capítulo 15, o apóstolo Paulo se revelou para nós e nos mostrou o que ia no seu coração. Paulo tinha todo mundo no seu coração, e isto está claro no capítulo 15. Em Atos vimos que Paulo tinha uma obsessão para ir para Roma. Mas no capítulo 15 de Romanos, ele falou sobre a Espanha. Visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Sua visão ia além de Roma. Ele estava contando com o apoio dos romanos para que pudesse ir à Espanha e alcançar aquele país com o Evangelho. No capítulo 15 de Romanos, Paulo fez uma tremenda declaração. Ele afirmou que tinha pregado o Evangelho em todas as regiões, começando em Jerusalém e arredores até Ilírico, e que não havia mais lugar dentro daquela região que não tivesse ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é impressionante. Ele fazia tudo o que podia para anunciar o Evangelho a todos. O capítulo 16 revela como o coração de Paulo estava voltado para o mundo. Ele tinha o Evangelho no seu coração e a visão para alcançar o povo perdido deste mundo. Leia atentamente os capítulos 15 e 16 e veja como Paulo aplicou as verdades contidas nesta carta na sua própria vida. O desafio que se coloca para você e para mim é aplicar estas verdades na nossa própria vida. Vamos ficando por aqui. Até o próximo programa.